How are you? How are you? Como é que vai você? Como é que tá vocês? Tudo bem? Tudo bem, amigo? Tudo bem, colega? Tudo bem, internauta? Tudo bem, cada um de vocês que acompanha essa live, que acompanha esse vídeo? Meu nome é Dudu na área. Esse é meu nickname, né? Aqui no YouTube. E aqui eu vim fazendo muito vídeo, muita live e muita edição também, né? E eu comecei a fazer vídeos legais, vídeos bacana, vídeo topzera da galáxia, né? Que muita gente aí tem gostado, né? E bora hoje para mais uma introdução, né? A introdução de hoje é 017, né? Já é a introdução 0 e a 17ª introdução. Então, nessa introdução aqui, é uma introdução bem resumida, né? Para você entender um pouquinho da Bíblia, Palavra de Deus. E no finalzinho tem os meus comentários, né? O que eu acho de tudo isso, né? Que aconteceu um pouquinho dos meus comentários. Né? Não é muita coisa não, mas é aquele basicão que dá para você entender, né? Nesse vídeo aqui, vou falar algo interessante, né? Sobre a morte de Sara, né? E a morte de Sara foi o seguinte, né? Abraão, para quem acompanhou praticamente toda a parte de Abraão, você vê que Abraão, ele sempre amou a Sara. Ele sempre se dedicou, sempre deu o melhor para ela. Ele sempre amou ela como fosse a única mulher desse mundo. Mesmo naquela hora que Sara deu Agar para ele ter um filho com ela. Sara vacilou, dando Agar para Abraão. Foi a única hora que eu conheço na parte da Bíblia, né, que ele vacilou, né, que ela vacilou dando para o marido uma outra mulher, porque ele queria ter filhos e ela não poderia ter. Ela não inspirou no Senhor. Mas mesmo assim, você sabe que Deus concedeu ela. Igual a minha esposa disse, quando ela tinha 100 anos, ela tinha o primeiro filho, que era o Isaac. Então, Sara morreu com 127 anos. Então, ela usufruiu do seu filho, teve momentos alegria, ver o crescimento dele, por 27 anos só. Não é muito, não, é pouco. Então, Abraão, com esse tempo que teve com Sara, acredito que eram muito felizes. Um se dedicava amor, carinho pelo outro. Isso é muito bom, coisa de casal, coisa de relacionamento, casamento. Então, chegou um dia que tinha que acontecer, né? Todos nós estamos na terra de passagem, um dia temos que morrer, e é inevitável isso, é inevitável. Mas temos que morrer conhecendo a palavra de Deus, porque Sara é conhecedora, Abraão é conhecedor. Então, eles deixaram para nós praticamente o legado, e o legado é esse: conhecer a palavra de Deus e morrer também com a palavra de Deus. Temos que morrer com Cristo Jesus. Temos que saber que temos um Criador e um Deus que nos ama, que pode nos dar a vida eterna. Então, a gente tem que estar ciente e consciente. Então, a Sara morreu, e seus 127 anos, e Abraão queria praticamente um velório digno, não só um velório, como um enterro digno, sabe? E ele queria uma terra que fosse dele, não que fosse alugado, não que alguém desse, não. Então Abraão foi lá e falou com Efron. Efron era o dono daquela terra. E o Abraão, ele tinha dinheiro, ele tinha como comprar. Só que Abraão era tão conhecido como o homem de Deus, o homem que Deus fala com ele. Tudo que Abraão pedia, Deus dava para ele. Tudo que Abraão falava, Deus correspondia. Então, Deus naquela época, Abraão naquela época era chamado o homem que anda com Deus, o homem de Deus. Porque pensa num cara que fala com Deus e Deus responde. Existe, galera, existe. Existe. Você fala com Deus, Deus responde. Se você estiver em santidade, se você estiver com Deus tudo certinho, meu Deus do céu, Deus, ele ama isso. Ele não vai te rebatar rapidamente, sabe? Porque acredito que todo mundo nessa terra tem um propósito. Ninguém vem aqui por acaso. Eu tenho um propósito, você tem um propósito, a minha vizinha tem um propósito, a minha esposa tem um propósito, os meus filhos têm um propósito, você que me assiste todo dia tem um propósito. Não estamos na terra de bobeira, não estamos. Então, aconteceu que Abraão queria enterrar e velar praticamente a sua esposa
numa terra que se fosse dele, não emprestada, nem dada por alguém. Ele queria uma coisa comprada com o dinheiro dele, com o suor dele. É meu, eu comprei, vou sepulcrar aqui, vou enterrar aqui, vou velar aqui. Aqui vai ser a terra da minha amada. Então ele queria algo que ninguém futuramente pudesse tomar dele. Porque quando você faz uma coisa em cartório, naquela época não tinha cartório. Então eles usavam as pessoas como testemunho. Então na hora que o Abraão comprou ali, ele falou para Efron, eu gostaria de comprar aquela terra que se encontra lá em Macpela. Então, tem como você me vender aquela terra? E Efron falou o seguinte, não, eu te dou aquela terra, eu te dou qualquer terra que tem aqui. Qualquer terra é sua, Abraão. Você é uma pessoa muito legal, você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa que Deus fala, você fala com Deus, ele te corresponde. Você é demais. Eu quero ser seu amigo e quero te ajudar. Então você pode escolher qualquer terra que tiver aqui. Qualquer terra. Mas não, Abraão gostava das coisas certas, corretas, justas e comprada com o seu próprio suor. Então aconteceu o seguinte, que Abraão falou, eu quero aquela melhor terra que você tem. Eu quero comprar. Eu quero pagar. Mas Efron falava, não precisa pagar não. Eu te dou. Não, ele queria comprar, que todo mundo visse ele comprando. Porque os testemunhos naquela época era muito importante, porque ali eles podiam falar, eu comprei e eu vi. Fulano viu, Beltrano viu, então é comprado. Não tinha como futuramente alguém tomar dele, porque já era dele, porque ele pagou. Igual hoje. Hoje, se você comprar uma coisa, se você pagar não tiver escritura ou papel, não é sua. Tem que ter escritura, tem que ter testemunho que você comprou, é seu, sabe? Isso é importante, é fundamental. Lá no fórum, no juiz, isso conta muito, conta demais. Então, Abraão, ele tanto insistir a Efron, eu quero comprar. Então, Efron falou o seguinte, já que você quer comprar, então eu vou te vender. E ali estava todo mundo escutando, todo mundo ouvindo, porque aonde que Abraão passava também, não é que nem Jesus, mas tinha sempre muita gente, porque ele tinha muita coisa boa com Deus. Todo mundo quer estar com Deus, galera. Todo mundo quer falar com Deus, todo mundo quer ouvir o que Abraão tem a dizer e que Deus vai fazer por ele. Era tipo assim, ele orava lá, sentava, ajoelhava lá, Deus, me ajuda, me socorre, eu preciso disso. E Deus correspondia a ele. Cara, é um negócio tremendo. Cada passagem na Bíblia tem os seus, não é seus queridinhos, sabe? Tem aquelas pessoas, aqueles profetas, aqueles evangelistas que falam com Deus e Deus corresponde. Existe, porque era muita fé, muita crença, muita santidade, muita coisa certa, sabe? Então, eram pessoas que andavam com o caminho de Deus. Então, Deus se agrada com isso. Galera, Deus está com a gente 24 horas. Não é só na hora que estamos na igreja, não é só na hora que estamos em casa dobrando o joelho, não. Ele está com a gente a todo minuto, a todo segundo. Abraão já mostrou isso. Jó já mostrou isso. Jesus, principalmente. Todo mundo, os profetas, já mostraram tanta coisa que aconteceu. Até o cego de Jericó também já mostrou. Galera, se vocês pegar a Bíblia e começar a ler, detalhes por detalhes, você vê que Deus esteve com todos eles. Só que nem todos tinham Deus na hora que queria. Porque tem que estar em santidade. Tem que estar em santidade. Tem que estar fazendo a coisa certa. E Abraão era um desses. Por isso que ele é chamado o homem que anda com Deus. Que Deus corresponde a todo minuto, a todo segundo. Então, Efron lá falou o seguinte, né? Já que você quer essa terra, de tanto você insistir, eu quero te dar, mas você não quer receber. Abraão fez a coisa certa, a coisa pensada, melhor coisa que ele fez foi essa. Eu quero comprar, porque aqui todo mundo vai ver que eu paguei. Futuramente, se eu morrer e ficar para meus filhos, futuramente, se eu ficar velho e alguém querer tomar, todo mundo sabe que aqui é a minha terra, onde está sepultado a minha amada. Então aqui ninguém vai entrar, ninguém vai me incomodar, ninguém vai invadir. A terra é minha. Então Abraão conseguiu comprar a terra
E Efron falou o seguinte: eu te vendo para você sim, tem um valor. Qualquer coisa que você vai comprar tem um valor. Então Efron falou o seguinte: eu vendo para você por 400 moedas de prata. Abraão, eu aceito. Eu aceito e essa terra é minha. E ali estava todo mundo já ciente que a terra de Maquipela era de Abraão. Então Abraão comprou a terra, ficou feliz, sepultou a sua esposa aos 127 anos, enterrou ali, dobrou o joelho. Acredito que ele falou com Deus, que ele falava muito com Deus. Obrigado, meu Deus, pela minha esposa, o tempo que ela teve aqui na terra, eu amei ela, eu ainda amo, mesmo ela estando morta, falecida, sabe? Abraão começou a falar com Deus ali, eu acredito que foi assim, porque é assim que muitos são, quando perde alguém, lembra de Deus. Abraão não precisava perder alguém para lembrar de Deus, ele falava de Deus a todo minuto. Abraão não é como a gente, somos seres humanos, mas Abraão ele é temente a Deus, sabe? Por isso que Deus deu para ele o filho na hora certa. Quem não sabia esperar era Sara, mas algumas partes da Bíblia ali, se você for começar a ler, quando ela esteve grávida, Abraão também deu risada. Ele duvidou de Deus em certas partes. Como que você me pode me dar um filho com quase 100 anos? Sara também duvidou de Deus, deu risada. Como que uma mulher pode ter filho de quase 100 anos? Os dois duvidaram um pouquinho, sim. Mas, na hora que os anjos falou, quando eu voltar aqui, você já vai ter um filho. Começou a tremer, Abraão. Fica até arrepiado só de falar dessas passagens, sabe? Porque a gente entra na Bíblia. A gente começa a viver a palavra. Começa a sentir como fosse Abraão, porque eu sou pai. Eu tenho meus filhos, tenho esposa, cara. Então, a gente começa a viver a palavra de Deus. Começa a entrar lá dentro, tá ali dentro e é tremendo. As histórias. Tem história que a gente fica muito arrepiado, fica feliz, dorme alegre, fica pensando, pô, falei isso de Abraão, falei essa história, cara, consegui, sabe? E muitos falam, pô, a Bíblia é tão difícil, cada palavrinha é difícil, mas precisa ouvir. Você acha que eu ouvi quantas vezes a passagem de Abraão para estar fazendo essa introdução? Só hoje de manhã, eu acho que mais de 10 vezes. Mas antes de dormir também eu vi. Então, eu já sabia um pouquinho dela. Eu já tinha lido essa passagem, mas faz tempo que eu não lia, então a gente esquece. Vai ficando velho, vai esquecendo, vai tendo um esquecimento, é normal. Então, Abraão conseguiu fazer o que ele tinha que fazer, comprou as terras em Macpela, pagou, tinha todos os testemunhos lá, que viu que ele pagou, enterrou a mulher dele, ele amava muito ela, tinha que ser uma terra bonita, um lugar bonito, uma coisa linda para ela, para a esposa. Isso é bonito, sabe? Ela fala que é porque quando ela era jovem, não comia porcaria e nem bobeira. E é verdade. Olha quantos anos morreu Sara. 127 anos. Então, ela comia coisa saudável. Porque para chegar a 80 anos é tão difícil. É muito difícil mesmo. Precisa comer coisas boas para morrer com mais de 100 anos. Olha a bisavó da minha esposa. 110 anos ela morreu. Cara, já viu alguém chegar a essa idade? Eu nunca vi. Nunca ouvi e só ouvi falar da bisavó da minha esposa. Então, realmente, precisa comer coisas boas para viver mais tempo. Tem que ter uma saúde boa para viver mais tempos. O corpo precisa de comida, mas com vitamina, não porcaria. Porcaria de vez em quando para matar à vontade, matar a bicheira. Então, realmente, é assim, a lombriga. Então, voltando ao foco dessa live, desse vídeo, Abraão se deu por feliz, por mais que ela faleceu, que era a esposa dele, ficou seu filho Isaac, com 27 anos, acredito, e Abraão teve a sua terra feliz, alegre, comprada pelo suor dele. Então, galera, eu vou falar agora um pouquinho das minhas palavras, né? As minhas palavras, os meus comentários, o que eu penso, o que eu acho, galera. Que Abraão, por mais que ele tenha filho com outra mulher, que Agar deu, Sara deu Agar para ele, por mais que aconteceu isso, sabe? Acredito que ele poderia ter evitado, mas não evitou. Ele queria um filho, então aconteceu. Por mais que tenha acontecido isso, ele amava a Sara. Ele amava demais. Sempre esteve com ela, sabe?
Foi um cara, como que se diz, respeitador à esposa, sabe? Criou bem o seu filho, foi temente a Deus, orava demais, dobrava joelho, falava com Deus, tudo falava com Deus. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, entender a Bíblia, a gente tem que ir para a igreja para a gente aprender coisas certas. Por isso que tem que ter um pouco de entendimento, porque chegar na igreja, tem que levar a Bíblia e pedir para Deus um discernimento, você entender as coisas, porque é difícil, não é fácil. Não vou falar que é fácil, é difícil no comecinho, mas precisa leitura, precisa ter alguém para explicar, o pastor para estar explicando lá, dando estudo ou pregando da palavra, que você vai aprender. Às vezes Deus fala com você através de um testemunho, através de uma pregação, através de um louvor. É assim que Deus fala. Por isso que são as minhas palavras aqui, para você ter conhecimento que precisamos ir para a casa de Deus. Precisamos. Não é só em casa que a gente aprende, não. Em casa a gente fica fraco. Eu desligo aqui, vou ver futebol. Às vezes nem faço essa parte, vou para futebol, vou para notícias. Esqueço de Deus. Não falo um pouquinho de Deus. A gente tem que todo dia falar um pouco de Deus, lembrar de Deus, fazer alguma coisa para o dia não ser em vão. Por isso que eu comecei a abrir essa introdução, sabe? Porque deu um incentivo para mim falar mais de Deus. Essa introdução faz questão, e eu faço questão também, que tenho que falar de Deus todos os dias. Eu tenho que lembrar todos os dias. Então, a introdução, ela não está aqui por acaso. Ela está aqui por algum motivo. E vem ajudando pessoas, vem alegrando as pessoas, pelo meu conhecimento, pela capacidade que a gente pode fazer dia após dia. E aí, Rodrigão, salve, salve, paz, é nóis, tamo junto nessa aí, um forte abraço. Já tô no final já, mano, é nóis. Quando chegar no 19 eu vou desligar, esse é o dilema dos vídeos. Então, que a gente venha ter mais conhecimento, que a gente não venha ter preguiça, que a gente venha fazer também introdução igual eu faço, incentivo para as pessoas. Hoje em dia precisamos de incentivo, porque as pessoas estão muito fracas sem incentivo, entendeu? Precisamos ter alguém para incentivar, precisamos. Não que alguém vai ser melhor que Deus, jamais, mas o incentivo é bom, principalmente se for dentro do lar, dentro de casa. Esse é o melhor incentivo. Através de amigo, colega, conhecido, temos que ajudar. E temos que dar o ombro também para ajudar amigos, colegas. Por isso que eu falo, temos que olhar todo mundo lá fora como nossos irmãos. Se você não olhar como os irmãos, você não vai fazer isso, mano. Não olhe como amigo, não. Olhe como irmão. Não tem como você olhar como Jesus, impossível, aqui ninguém é Jesus. Mas você pode olhar como irmão. Se você olhar como irmão, de nada de ruim vai acontecer. Porque sempre olhe as pessoas como seu irmão, sabe? Assim, principalmente quando você tiver dentro do seu lar a sua amada. Já tem a tua amada. Então lá fora todo mundo é seu irmão. E assim, galera, te garanto e tenho certeza que a carne não vai ser fraca. Vivendo e aprendendo, galera. A gente aprende e é assim que tem que ser. Então, para todo mundo que acompanhou essa live desde o começo até o final, esse foi os meus comentários, o que eu penso, o que eu acho, e deixei um pouquinho da minha introdução para vocês aí, sabe? Sempre ajuda as pessoas. Isso aí é um bom fundamento e Deus se agrada e Deus fica feliz e Jesus também. Um forte abraço aí, Deus abençoe a todos vocês. Cheguei a 19 minutos, foi muito longa essa aqui, hein? Estamos junto nessa e um forte abraço. Não tem como falar as coisas de Deus. Começar uma bela manhã especial falando de Deus. Isso aí é uma maravilha e é uma alegria. Estamos junto nessa, um forte abraço e tchau, gente. É nóis. Fui.